Abdominoplastia. Um abdômen reto, liso, sem flacidez é o desejo de muitos homens e mulheres. Mas afinal, o que causa a flacidez abdominal? A perda de elasticidade natural da pele na região abdominal pode ser causada pelo ganho e perda excessiva de peso ou por múltiplas gestações. O fato é que a flacidez abdominal, que tanto incomoda, tem tratamento. A abdominoplastia não tem como objetivo a perda de peso, e sim dar forma ao abdômen que sofreu alterações e perdeu seu contorno natural. Pacientes que desejam engravidar devem esperar para realizar o procedimento ou terão os resultados comprometidos devido à gestação que afrouxará novamente a pele e os músculos. A abdominoplastia não é indicada para eliminar estrias. A remoção das estrias abaixo do umbigo acontece naturalmente, quando ela está junto ao excesso de pele a ser retirado, sendo uma consequência e não uma indicação da cirurgia. A cirurgia do abdômen ajuda na conquista de um corpo mais firme e bonito. Os seus resultados perduram se forem associados a uma alimentação adequada e exercícios físicos. Recomendações pré-cirúrgicas. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica. A parede abdominal é formada de pele, tecido gorduroso e musculatura. Cada abdominoplastia é minuciosamente planejada, analisando-se o formato geral do corpo. Vamos ver agora como é realizado a cirurgia do abdômen. É realizada uma incisão horizontal acima dos pelos pubianos. Através dela, o cirurgião tem acesso aos músculos abdominais, que podem ser aproximados caso estejam afastados, deixando a parede abdominal mais firme. O tecido flácido, que cobre o músculo abdominal, é puxado para baixo e removido, deixando o abdômen firme e bonito. O umbigo é reposicionado em seu local original, através de um novo orifício, cuja incisão fica escondida na própria cicatriz umbilical. O tamanho da cicatriz será determinado pelo grau de flacidez do abdômen. Quando o paciente apresenta pouco excesso de pele, o tamanho da incisão é menor, muito parecida com o tamanho da cesárea,
técnica conhecida como mini abdominoplastia. Já nos casos em que há grande flacidez de pele, a cicatriz é maior, porém fica escondida na marca dos trajes de banho. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Ele é retirado nos dias seguintes à cirurgia, conforme cada caso. A lipoaspiração é muitas vezes associada à abdominoplastia para retirar aquela gordura localizada, proporcionando assim um melhor contorno corporal. As cicatrizes amadurecem e vão ficando menos visíveis com o passar do tempo, podendo levar alguns meses para o resultado final. Recomendações pós-cirúrgicas. O uso de cinta modeladora é imprescindível no pós-operatório, ajudando a remodelar o novo formato do abdômen, diminuir o acúmulo de líquidos e também acelerar a recuperação através da compressão da região operada. Nos primeiros dias, o paciente deverá manter sua postura curvada para não comprometer os pontos. Ao dormir, também deverá manter a posição curvada, com auxílio de travesseiros debaixo dos joelhos e nas costas. Sessões de drenagem linfática e ultrassom aceleram a recuperação, promovendo a absorção de inchaços e melhorando a cicatrização interna. O nosso olhar, além de expressar vários sentimentos, é uma das características mais marcantes do semblante. Com o passar do tempo e fatores externos como a exposição solar excessiva, a pele palpebral envelhece e perde sua elasticidade, tornando-se flácida com rugas e bolsas de gordura. Além da questão estética, a queda das pálpebras pode interferir no campo visual. A blefaroplastia é indicada para corrigir a flacidez das pálpebras superiores e inferiores, removendo o excesso de pele e as bolsas de gordura. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira.
As pálpebras são formadas por uma fina camada de pele e pelo músculo orbicular dos olhos. Internamente estão localizadas as bolsas de gordura, que se projetam e ficam aparentes com a idade. A blefaroplastia trata as bolsas de gordura, retirando o excesso dos tecidos flácidos. Nas pálpebras superiores, a cicatriz fica escondida nas dobras palpebrais. Já nas pálpebras inferiores, a cicatriz fica disfarçada junto aos cílios. Nos casos em que não há flacidez, somente bolsas de gordura, não há cicatriz externa. Inicialmente, as cicatrizes ficam levemente avermelhadas e, com o passar do tempo, vão tornando-se imperceptíveis. Os primeiros resultados da cirurgia aparecem em algumas semanas à medida em que o inchaço e as manchas roxas vão desaparecendo. Nos primeiros dias, é recomendado o repouso da vista sem forçá-la, com leitura ou TV. Compressas geladas sobre a região dos olhos são indicadas para a redução do inchaço inicial. O uso de óculos de sol é importante para proteger a região operada dos raios solares. O uso de colírios pode ser prescrito para maior conforto do paciente. Cirurgia capilar. Os cabelos são mais do que simples molduras para o rosto. Eles refletem a personalidade e compõem a beleza da face. A perda do cabelo ou calvície causa um grande desconforto e afeta a autoestima. A técnica deve ser realizada em pacientes que possuam uma quantidade de cabelos suficientes para serem reimplantados de uma área para outra. A queda capilar mais grave afeta principalmente os homens e geralmente é de origem genética. A causa mais comum da calvície masculina é a alopécia androgenética. Quanto mais cedo se dá o início da queda capilar, maior será a área calva. Recomendações pré-cirúrgicas. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica. O enxerto capilar inicia-se com a remoção de uma pequena área do couro cabeludo para recolher os fios de cabelo sem danificá-los. Após a retirada da área doadora,
a região é suturada e a cicatriz fica escondida dentro do cabelo. Na área a ser recebido o enxerto de cabelo, são realizadas múltiplas incisões, bem pequenas, para posicionar cada unidade folicular. Assim, quando o processo de crescimento dos fios tiver início, o cabelo acompanhará os traços naturais da região na qual foi implantado. Pode ser necessário mais de uma sessão, dependendo do grau de calvície do paciente. A cirurgia capilar pode devolver os cabelos, retardando os sinais do envelhecimento. Recomendações pós-cirúrgicas. Algumas semanas após a cirurgia, é comum que a maior parte dos cabelos transplantados caiam, permanecendo somente a raiz que dará origem a um novo fio. Os cabelos transplantados necessitam de alguns meses para começar a crescer. Progressivamente, o paciente poderá observar os resultados do implante. Ginecomastia. Os homens também podem ser beneficiados com a cirurgia plástica para corrigir problemas que afetam a sua autoestima. O desenvolvimento excessivo das mamas em homens causa um aspecto afeminado, gerando constrangimento e vergonha. Causas do excesso mamário. O homem, assim como a mulher, possui glândulas mamárias, porém, em situação normal, elas não se desenvolvem. O desenvolvimento da região mamária masculina ocorre pelo aumento da glândula mamária, conhecida como ginecomastia, ou pelo acúmulo de gordura, conhecido como pseudoginecomastia. Alguns fatores estão associados a este problema: a genética, alterações hormonais na infância, na adolescência e na idade avançada, e até certos tipos de medicamentos. Porém, a maioria dos casos não tem causa certa. Através de uma consulta médica detalhada, o médico poderá fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. Em alguns casos, são solicitados exames laboratoriais e de imagem. Recomendações pré-cirúrgicas. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Técnica cirúrgica. Através de uma incisão na margem da areola, retira-se o excesso de glândula mamária. A cicatriz fica disfarçada na transição da areola com a pele do tórax. Em casos em que há grande excesso de pele, as cicatrizes são maiores.
Quando existe somente o excesso de gordura, é realizada apenas a lipoaspiração, resultando em cicatrizes mínimas. A colocação de dreno pode ser necessária, auxiliando na remoção dos líquidos acumulados, que é retirado nos dias seguintes à cirurgia. A cirurgia plástica de correção da ginecomastia devolve a autoestima do homem, eliminando constrangimentos em vestiários, praias e atividades sociais. As cicatrizes amadurecem e vão ficando menos visíveis com o passar do tempo, podendo levar alguns meses. Seu médico poderá indicar o uso de pomadas e outros tipos de tratamentos que aceleram o processo de cicatrização, melhorando o aspecto final da cicatriz. Recomendações pós-cirúrgicas. Nos primeiros dias, as mamas ficam inchadas e pode ocorrer ou não insensibilidade temporária. Deve-se evitar a exposição solar neste período. O uso de malha compressiva torácica pode ser recomendado para acelerar a recuperação cirúrgica. Lifting facial. O lifting facial, ou ritidoplastia, é uma cirurgia eficaz no rejuvenescimento da face. A técnica propõe o reposicionamento dos volumes faciais e a retirada da flacidez de pele, atenuando rugas e sulcos. É indicada para pessoas de idade avançada e grande envelhecimento facial. A genética, o fumo, a exposição solar excessiva e a má alimentação são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. Os tecidos profundos também sofrem com o envelhecimento e fatores como a ação da gravidade promovem a queda da gordura da face e mudam o formato do rosto. Na juventude, a região malar é volumosa e iluminada. A região inferior dos olhos é bem preenchida e o contorno mandibular definido. Assim, a face tem um formato de triângulo com o ápice para baixo. Já na face envelhecida, é possível notar uma queda nos tecidos faciais. Com o deslocamento da gordura malar, a região inferior dos olhos perde volume. Forma-se o sulco nasolabial, conhecido como bigode chinês. A região da mandíbula perde sua definição e o pescoço torna-se flácido. Recomendações pré-cirúrgicas. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes.
Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica. A face é constituída por camada de pele, gordura e músculos que se estendem acima dos ossos faciais. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia do lifting facial. Inicia-se com o descolamento da pele facial e do pescoço. É então realizado o reposicionamento dos tecidos profundos e o excesso de pele removido. Em alguns casos, pode ser necessária a associação da lipoaspiração para a retirada do excesso de gordura localizada no pescoço. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Sua remoção é feita nos dias seguintes ao procedimento. O tamanho das cicatrizes varia de acordo com o grau de flacidez da pele. De modo geral, fica discreta e escondida dentro do cabelo e ao redor das orelhas. As cicatrizes amadurecem e vão ficando menos visíveis com o passar do tempo, podendo levar alguns meses para o resultado final. O lifting facial não impede o processo de envelhecimento, mas diminui a flacidez da pele, do rosto e pescoço, mantendo um aspecto jovem por muitos anos. Recomendações pós-cirúrgicas. É aconselhável repouso com cabeceira elevada e uso de compressas geladas para diminuir o inchaço inicial. Siga as orientações de seu médico quanto à limpeza e tingimento dos cabelos no pós-operatório. Lifting frontal. Com o passar do tempo, a face sofre alterações. As constantes contrações musculares e a perda de elasticidade da pele formam linhas na testa, sulcos glabelares e queda da sobrancelha. A face fica com um ar de cansaço e tristeza. O lifting na fronte visa amenizar as rugas da testa e reposicionar a sobrancelha, restaurando uma aparência mais jovial e agradável. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias em que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquido. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade. Se
sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica. O músculo frontal é responsável pelo surgimento das linhas transversais na testa. Já os músculos corrugadores e próceros são responsáveis pelas rugas entre as sobrancelhas. Com a idade, as sobrancelhas podem cair, entristecendo o olhar e atrapalhando o campo visual. A cirurgia pode ser realizada pela técnica aberta ou videoendoscópica, dependendo de cada caso. Em ambos os casos, realiza-se o descolamento dos tecidos da testa e os músculos responsáveis pelas rugas frontais e glabelares são tratados. As sobrancelhas são então reposicionadas, sendo elevadas a uma posição natural. De modo geral, a incisão fica totalmente escondida dentro do cabelo, seja ela realizada pela técnica aberta ou videoendoscópica. Nos casos em que a implantação dos cabelos é muito alta, pode ser necessária uma discreta incisão posicionada na linha do cabelo. Recomendações pós-cirúrgicas. É recomendável que se mantenha a cabeça elevada e utilize compressas frias durante a recuperação, diminuindo o edema. Logo após o procedimento, é possível notar os resultados, porém, eles se tornam mais visíveis conforme as manchas roxas e os edemas desaparecem. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados por mulheres e homens para eliminar as gorduras localizadas, definindo melhor a silhueta corporal. O homem tem a tendência natural a acumular a gordura na barriga. As mulheres sofrem mais com os quadris e culotes, mas também não estão livres da gordurinha abdominal. Isso acontece porque algumas regiões do corpo têm predisposição a acumular a gordura que não é consumida pelo organismo. Às vezes, mesmo as pessoas que mantêm hábitos saudáveis e que aparentemente são magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas. A lipoaspiração pode ser realizada em várias regiões do corpo como quadris, abdômen, culotes, glúteos, coxas, braços, joelhos, panturrilhas, pescoço e costas. Os melhores resultados são vistos em pacientes que estejam no seu peso adequado ou ligeiramente acima, sem flacidez de pele. Lembre-se, a lipoaspiração não emagrece, ela realça o contorno e a silhueta corporal. Seus resultados são muito bons e perduram com a manutenção adequada. Em alguns casos, a lipoaspiração pode ser associada a outras cirurgias, como é o caso da abdominoplastia. Recomendações pré-cirúrgicas. Na consulta, é feita uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Para realizar a lipoaspiração, é necessário que você esteja em boas condições de saúde. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Avise seu médico em caso de gripe ou indisposição antes da cirurgia. Também é preciso interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. 8 horas antes do procedimento, é preciso fazer jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. Outras recomendações específicas serão dadas pelo seu médico. A duração da cirurgia, o tempo da internação e a escolha do tipo de anestesia dependem da quantidade de áreas a serem tratadas, bem como da técnica utilizada. Técnica cirúrgica. Uma das técnicas mais utilizadas é a técnica tumescente. Trata-se de uma infiltração prévia de solução contendo anestésicos e vasoconstritores, que facilitam a remoção da gordura, diminuindo o sangramento durante a cirurgia e a dor no pós-operatório. Logo após a administração da solução, são feitas pequenas incisões em locais estratégicos do corpo, onde é inserida uma cânula fina que, conectada a uma seringa ou um aparelho de sucção, aspira os excessos de gordura com movimentos de vai e vem. Cuidados pós-operatórios. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório,
Após a cirurgia, pode haver dor e sensação de desconforto, que são resolvidos com analgésicos comuns. É muito importante tomar as medicações prescritas pelo seu médico nos horários indicados. Geralmente, ocorre inchaço e manchas roxas que desaparecem em alguns dias. A drenagem linfática associada ao ultrassom muitas vezes é indicada para acelerar o processo de recuperação e diminuir eventuais irregularidades. Recomenda-se usar cinta modeladora para a região tratada. A cinta auxilia a acomodação da pele, fazendo com que ela assuma seu novo contorno corporal. Ela também controla o edema e previne que líquidos se acumulem na área tratada, acelerando o processo de recuperação. O tempo de uso será indicado pelo seu médico. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com exposição solar e prática de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Para pequenas áreas, o retorno é praticamente imediato. Para áreas maiores, é necessário um período de recuperação mais longo. É importante evitar o aumento de peso e manter os cuidados com o corpo, para não comprometer os novos contornos adquiridos na cirurgia. Manter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas é fundamental para a manutenção dos resultados obtidos. Além disso, o resultado final só pode ser visto depois de alguns meses. A lipoaspiração é uma técnica já consagrada com raras complicações. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou com quem você admira. Cada pessoa responde à cirurgia de uma forma e os resultados nem sempre são iguais. Esclareça todas suas dúvidas com seu médico e tenha uma boa cirurgia. Mamoplastia. Os seios naturalmente grandes e volumosos acarretam problemas de saúde e uma queda na autoestima, afetando a vida da mulher. As consequências do excesso mamário vão desde dores nos ombros, pescoço, coluna e marcas profundas do sutiã. Interferem também na rotina diária. Questões simples como praticar exercícios físicos e escolher roupas acabam tornando-se um incômodo. As principais causas do volume excessivo das mamas são a genética e os estímulos hormonais. Já a flacidez é causada pelo envelhecimento, perda acentuada de peso e amamentação. A mamoplastia é indicada para reduzir o volume mamário, para corrigir a forma e a flacidez das mamas. A cirurgia deve ser realizada preferencialmente após o desenvolvimento total das mamas, que geralmente ocorre no final da puberdade. É importante ressaltar que cada pessoa tem um desenvolvimento glandular e hormonal diferente. O momento ideal para realizar a cirurgia será indicado pelo seu médico. As mamas estão localizadas acima dos músculos peitorais da mulher. Elas são constituídas por tecido glandular e ductos responsáveis pela produção e condução do leite. Ao redor do tecido glandular, há o tecido gorduroso e os ligamentos responsáveis pelo preenchimento e sustentação das mamas. Essa estrutura tão importante no corpo feminino pode sofrer mudanças com a idade, variação hormonal, gestação, ganho e perda de peso, acidentes e doenças. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo.
Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico, e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Vamos mostrar agora como é realizada a mamoplastia. A escolha da técnica cirúrgica adotada leva em conta o tamanho e o grau de flacidez das mamas. A incisão pode ser em torno da areola, podendo prolongar-se até a porção central do polo inferior da mama, ou, como na maioria dos casos, englobar quase todo o polo inferior. Nesta técnica é realizada uma incisão ao redor da areola, para reposicioná-la e reduzir seu tamanho, se houver necessidade. A pele do novo local da areola e do polo inferior da mama é retirada. Em seguida, remove-se o excesso de tecido glandular e gorduroso da mama, reduzindo o volume mamário. Nos casos de queda, é realizada a remodelagem das mamas. A areola é elevada e as incisões são aproximadas, resultando em uma cicatriz vertical e outra horizontal no sulco mamário. Para a retirada do excesso de gordura nas laterais do tórax, a lipoaspiração pode ser associada à cirurgia. Um pequeno dreno também poderá ser colocado, auxiliando na recuperação. Esse dreno será retirado nos dias seguintes à cirurgia. Nos casos em que se deseja corrigir a flacidez e aumentar as mamas, é possível colocar uma prótese mamária, seguida de retirada do excesso de pele e reposicionamento da areola. Devido às incisões serem realizadas na parte inferior da mama, a paciente poderá usar decotes e biquínis sem medo de mostrar a cicatriz. Com o passar do tempo, as cicatrizes vão amadurecendo e ficando menos visíveis. O processo de cicatrização pode levar até alguns meses. A diminuição do volume mamário e a correção da flacidez trazem muitos benefícios em troca de algumas cicatrizes, cujo tamanho e forma dependem de cada caso. É muito importante o uso de sutiã cirúrgico, pois ele sustenta as mamas durante o processo de cicatrização. A paciente também deverá evitar levantar os braços e dormir sobre os seios. Outras recomendações específicas, tais como cicatrização, curativos e práticas de atividades esportivas, serão dadas pelo seu médico. Otoplastia. A deformidade mais comum das orelhas é chamada de orelha de abano ou orelhas proeminentes. Nestes casos, a borda lateral da orelha fica muito distanciada da cabeça, destacando a orelha na face. Essa alteração é de origem genética. Pode causar constrangimento e angústia emocional, principalmente nas crianças, que passam a ser alvo de brincadeiras e apelidos. A
A orelha é constituída internamente por cartilagem. Essa cartilagem possui um relevo muito particular. A borda lateral elevada é chamada de hélice. Em seguida, temos uma depressão chamada escafa, continuando-se com uma outra elevação chamada de antihélice. Em contato com a cabeça, temos uma grande depressão chamada concha. A parte inferior é o lóbulo. Geralmente, a má formação da antihélice, associada ou não ao aumento da concha, pode levar às orelhas proeminentes. A otoplastia é uma cirurgia que leva à correção estética das orelhas, dando um aspecto mais natural e harmônico. A idade ideal para realizar a otoplastia é a pré-escolar, quando a orelha já está formada e possui quase o mesmo tamanho de um adulto. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade. É realizada uma incisão atrás da orelha. Remove-se o excesso de cartilagem mal formada, conferindo uma nova forma. A cicatriz é imperceptível, escondida atrás da orelha. A otoplastia proporciona resultados naturais e, se realizada na idade pré-escolar, evita traumas psicológicos. Após a cirurgia, o paciente permanece com um curativo modelador que é retirado nos dias seguintes. Deve-se proteger as orelhas de traumas e evitar determinadas posições durante o sono. O uso de uma faixa é recomendado durante alguns dias para proteger e manter a orelha em sua nova posição. A busca de uma pele saudável, viçosa e bonita é um desejo comum de homens e mulheres. No arsenal dos recursos oferecidos, o peeling químico desponta como um dos procedimentos mais procurados para rejuvenescer e melhorar a aparência da pele. Ela é o maior órgão do corpo humano e a que mais sente a ação do tempo. É responsável pelo controle da temperatura corporal e pela proteção contra raios solares e ação do meio ambiente. A pele é formada por 3 camadas. A epiderme é a camada externa, constituída por células responsáveis pela produção de queratina. A derme é a camada intermediária.
Nela são produzidas duas proteínas que sustentam a pele, o colágeno e a elastina. O colágeno dá firmeza e a elastina confere elasticidade. Já a última camada, a hipoderme, é composta basicamente por células adiposas. Uma das funções dessas células é isolar termicamente o corpo. Um dos fatores que levam ao envelhecimento da pele é a perda de parte das fibras colágenas e elásticas. Com isso, a pele se torna flácida e enrugada, sem brilho e maciez. Isso se dá por diversas razões, como a ação do tempo, da gravidade e dos músculos. Também a influência da genética e de fatores ambientais como a exposição solar inadequada, o fumo e a má alimentação. O peeling químico consiste na aplicação de substâncias combinadas sobre a pele, que promovem a descamação, remoção das células mortas e assim sua renovação. Durante esse processo, as camadas mais profundas da pele são estimuladas a produzir e remodelar o colágeno, originando uma pele mais clara, macia, lisa e firme. Os peelings químicos são indicados para reduzir as rugas, cicatrizes, manchas e envelhecimento de pele, tanto no rosto como no corpo. As substâncias mais utilizadas são o ácido glicólico, retinóico, mandélico, lático, salicílico, tricloracético, solução de Gessner, pasta de ressorcina, fenol, entre outras. De acordo com a substância utilizada e sua concentração, os peelings podem ser superficiais, médios e profundos. Após a avaliação médica, será prescrito o uso de cremes com o objetivo de preparar a pele. Com isso, é possível obter maior uniformidade da ação, maior velocidade de reparação e menores chances de complicações. O seu médico poderá também prescrever remédios antivirais para serem usados antes e depois do procedimento. O uso de protetor solar será indicado pelo seu médico. Para evitar o risco de infecções e má cicatrização, o paciente não deve manipular a crosta ou arrancar a pele que está descascando, pois elas caem naturalmente. Peeling superficial. A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling atinge apenas a camada epidérmica e por isso é um procedimento muito seguro. Causa uma fina descamação e estimula a renovação do colágeno, que proporciona firmeza à pele. Como é um tratamento bastante suave, exige mais de uma sessão para obter resultados. É possível voltar às atividades normais no dia seguinte. No entanto, a pele pode ficar levemente vermelha e apresentar descamação, o que melhora em poucos dias. Peeling médio. A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling ultrapassa a camada mais superficial da pele e por isso requer mais cuidados e maior tempo de afastamento das atividades diárias. A descamação é mais intensa porque atinge as camadas mais internas da pele. Peeling profundo. A combinação de substâncias químicas usadas neste peeling atinge tanto a epiderme quanto a derme profunda, realizando uma renovação das camadas mais profundas. Provoca a formação de muitas crostas, exige mais cuidados no pós-procedimento e um tempo maior de afastamento das atividades normais. Preenchimento cutâneo. Rugas, cicatrizes deprimidas e de acne, vincos na face. Por mais que a gente se cuide, o efeito do tempo sobre nossa pele é visível. No entanto, hoje em dia, existem muitos tratamentos para promover o rejuvenescimento facial. Que tal entender melhor o que acontece com a nossa pele quando envelhecemos? Com os avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou e o ser humano passou a envelhecer mais e mais. Esse processo, normal e inevitável, acontece para todos, mas não da mesma maneira. A genética, o fumo, a exposição solar e a má alimentação
são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. Os tecidos profundos também sofrem com o envelhecimento. Com a ação da gravidade e o passar dos anos, a gordura da face desce e muda o formato do rosto. Na juventude, a região malar é volumosa e iluminada. A região inferior dos olhos é bem preenchida e o contorno mandibular definido. Assim, a face tem um formato de triângulo, com um ápice para baixo. Já na face envelhecida, é possível notar uma queda dos tecidos faciais. Com o deslocamento da gordura malar, a região inferior dos olhos perde volume. Forma-se o sulco nasolabial, conhecido como bigode chinês, e a região da mandíbula perde sua definição. Vamos ver agora como a técnica de preenchimento cutâneo pode minimizar os efeitos do tempo sobre o rosto. O preenchimento cutâneo consiste na injeção de substâncias dentro da pele ou logo abaixo dela, elevando-a, diminuindo a sua profundidade e dando volume. O médico vai massageando o local para distribuir o produto e assim corrigir as depressões. Existem vários tipos de preenchedores cutâneos. Na hora de escolher o ideal para o seu caso, considera-se o tipo de pele, o local a ser tratado e o grau de profundidade. A técnica de preenchimento cutâneo é usada principalmente nas seguintes correções: sulcos nasolabiais, conhecidos como bigode chinês, rugas, pequenas deformidades nasais, cicatrizes deprimidas e de acne, aumento labial e a reposição de volume facial. Faça uma avaliação com seu médico, ele saberá indicar o melhor tratamento. Ácido hialurônico. Um dos mais procurados é o ácido hialurônico. É uma molécula complexa de açúcar que está presente em todos os órgãos humanos, principalmente na pele. Ele é responsável pela lubrificação das articulações e também pelo volume da pele. Existem alguns tipos de ácido hialurônico. Os mais utilizados são os produzidos em laboratório, pois possuem alto grau de pureza. Esses preenchedores são biocompatíveis, biodegradáveis e têm alto poder de preenchimento, pois retém moléculas de água à sua volta, produzindo volume no local. A aplicação do ácido hialurônico é um procedimento feito em consultório, de forma rápida e segura. Para os pacientes mais sensíveis, pode ser aplicado um creme anestésico ou mesmo uma simples compressão com gelo. O efeito do procedimento dura em média alguns meses, podendo variar de pessoa para pessoa. O local tratado pode apresentar leve inchaço e manchas roxas que logo desaparecem. Busque informações e tire suas dúvidas com um médico de sua confiança. Prótese de glúteo. O desejo das mulheres é ter um bumbum arredondado, com volume e formato agradável. Porém, a genética não beneficia a todas. A cirurgia de prótese de glúteo dá um novo formato e volume ao bumbum. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico.
O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. A região glútea tem sua projeção formada principalmente por tecido gorduroso e muscular, sendo o principal músculo o glúteo maior. Vamos ver agora como é realizada a gluteoplastia. É feita uma incisão vertical na parte superior do sulco interglúteo. A cicatriz fica totalmente escondida dentro do sulco entre as nádegas. Através da incisão, o médico alcança o músculo e então fará uma bolsa para acomodar a prótese. A prótese pode ser colocada sobre, abaixo ou dentro do músculo glúteo maior. O tamanho e o melhor formato da prótese deve ser escolhido junto ao seu médico. Ele indicará a prótese ideal para a sua estrutura física e que atenda às suas expectativas. O resultado da gluteoplastia é facilmente visto após a cirurgia, porém o resultado mais definitivo e natural é observado após alguns meses. O uso de cintas compressivas pode ser indicado no pós-operatório dependendo de cada caso. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. É importante manter a região bem higienizada, pela proximidade da incisão com uma região contaminada. Siga corretamente as orientações sobre o posicionamento para dormir e sentar. Prótese de panturrilha. Um corpo bonito obedece um equilíbrio de proporções. A harmonia das formas é o desejo da maioria das mulheres. As pernas, por exemplo, são símbolo de beleza para as mulheres. Uma panturrilha bem torneada, grossa e firme deixa a mulher mais atraente e segura para usar e abusar de vestidos, saias e bermudas. Já as panturrilhas muito finas causam vergonha e descontentamento. A prótese de silicone é o recurso cirúrgico para alcançar a forma desejada. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias.
Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. A panturrilha, conhecida como batata da perna, é formada por músculos responsáveis pelo caminhar. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia. São feitas pequenas incisões na parte posterior do joelho, no sulco acima do músculo da panturrilha. O cirurgião, então, descola os tecidos e faz uma bolsa para implantar a prótese. As próteses de silicone são implantadas na panturrilha, redesenhando uma nova silhueta para suas pernas. Os implantes são modernos, feitos de silicone macio e sólido, moldados de acordo com o contorno do músculo da panturrilha. O tamanho da prótese deve ser escolhido em conjunto com o médico, para que o formato fique natural e harmonioso, sem prejudicar os músculos e a pele da região. Os cuidados no pós-operatório são imprescindíveis para uma boa recuperação. Deve-se evitar longas caminhadas e não forçar as pernas nas primeiras semanas. O repouso com as pernas elevadas é aconselhável nos primeiros dias. O seu médico poderá recomendar o uso de meias compressivas, auxiliando a fixação da prótese no local correto. A cirurgia de prótese mamária é um recurso para aumentar, corrigir ou devolver o volume dos seios. Hoje em dia, depois de anos de prática e desenvolvimento da cirurgia de implante mamário, podemos afirmar com segurança que o implante mamário não causa câncer e não impede o exame clínico ou radiológico das mamas. A qualidade das próteses é excelente e segura. As próteses mais modernas possuem várias camadas de revestimento e utilizam gel de silicone coeso. Em caso de acidente, mesmo que a prótese seja rompida, o conteúdo não vazará. O material dentro delas é inerte, ou seja, não é prejudicial à saúde, pois não reage com outras substâncias do organismo. Uma vez que a prótese não interfere na fisiologia da mama, a amamentação se mantém normal na maioria dos casos. Geralmente, o desejo das mulheres é por um volume maior, porém devem ser respeitadas as características físicas de cada um, como idade, altura, dimensão do tórax. O tamanho ideal é o que dá harmonia ao corpo. Converse com seu médico, ele poderá te ajudar nessa escolha. Técnica cirúrgica. As mamas estão localizadas em cima dos músculos peitorais da mulher. Elas são divididas em dois componentes, o estrutural e o epitelial. O componente estrutural envolve tecido gorduroso e os ligamentos. Já o componente epitelial é o sistema que produz leite e é formado pelas glândulas mamárias e ductos. Essa estrutura tão importante no corpo feminino pode sofrer mudanças com a idade, variação hormonal, gestação, ganho e perda de peso, acidentes e doenças. A prótese de silicone é encaixada abaixo dessa estrutura.
Ela poderá ser colocada via submuscular, ou seja, abaixo do músculo peitoral, ou via subglandular, entre o músculo e a glândula mamária. O plano a ser escolhido leva em conta as características individuais de cada paciente. Em relação à cicatriz cirúrgica, ela pode ficar junto ao sulco da mama, na areola ou na axila. A mais utilizada é a inframamária, cuja incisão é feita abaixo das mamas. A técnica areolar é indicada para pacientes com areolas maiores. A incisão é feita no contorno da metade inferior da areola. Na via axilar, a incisão é feita na axila e assim a cicatriz fica escondida debaixo do braço. Recomendações pré-operatórias. Na consulta, é feita uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Para realizar a cirurgia da prótese mamária, é necessário que você esteja em boas condições de saúde. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Avise seu médico em caso de gripe ou indisposição antes da cirurgia. Também é preciso interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. 8 horas antes do procedimento, é preciso fazer jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. No dia da cirurgia, a paciente deverá levar um sutiã modelador compatível com o novo formato da mama. Outras recomendações específicas serão dadas pelo seu médico. A duração da cirurgia. O tempo de internação depende do tipo de anestesia, bem como da técnica utilizada. Recomendações do pós-operatório. Logo após a cirurgia, já se nota um aumento das mamas, porém elas ainda estão inchadas. Pode haver dor e sensação de desconforto, que são resolvidos com analgésicos comuns. É muito importante tomar as medicações prescritas pelo seu médico, nos horários indicados. Geralmente, ocorre inchaço e manchas roxas que desaparecem em alguns dias. É muito importante o uso de sutiã cirúrgico, pois ele sustenta as mamas durante o processo de cicatrização. A paciente também deverá evitar de levantar os braços e dormir sobre os seios. Outras recomendações específicas, tais como exposição solar e prática de atividades esportivas, serão dadas pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. A cirurgia de implante mamário tem alto grau de satisfação e é um dos procedimentos mais solicitados pelas mulheres. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório, que geralmente é acompanhado de dor e edemas. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou com quem você admira. Cada pessoa responde à cirurgia de uma forma e os resultados nem sempre são iguais. Esclareça todas suas dúvidas com seu médico e tenha uma boa cirurgia. O nariz é fundamental na composição da beleza e equilíbrio do rosto. Por localizar-se no centro da face, é alvo de muita atenção e suas alterações podem causar impacto na autoestima. A rinoplastia tem como objetivo alcançar a harmonia facial, tratando as alterações estéticas e funcionais do nariz. As alterações nasais podem ser de origem genética ou pós-traumáticas. A pele do nariz é sustentada internamente por estruturas ósseas e cartilaginosas. Na parte superior, temos o osso nasal. Na parte média, a cartilagem septal com sua expansão lateral. Na parte inferior, localizam-se as cartilagens alares. Na rinoplastia, é realizada a remodelação das estruturas ósseas e cartilaginosas através de reduções, mudanças na forma ou aumento de suas estruturas. Com isso, podemos corrigir alterações no dorso, na ponta e na largura do nariz.
Além da questão estética, a cirurgia pode corrigir também alterações respiratórias. Cada caso é estudado minuciosamente, respeitando-se as características raciais e funcionais de cada pessoa. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias em que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Na rinoplastia, a técnica cirúrgica utilizada pode ser aberta ou fechada. Na técnica aberta, faça uma pequena incisão que fica escondida abaixo da ponta nasal. Já na técnica fechada, a incisão é realizada somente na parte interna do nariz. Em ambas as técnicas, pode ser feito o tratamento da asa nasal, dependendo da necessidade de cada paciente. A incisão é realizada nas laterais do nariz e as cicatrizes ficam escondidas no sulco nasal. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de tampões no nariz, que são removidos em pouco tempo. As cicatrizes amadurecem e vão ficando imperceptíveis com o passar do tempo. A rinoplastia melhora a estética nasal, harmonizando a face e também melhorando a função respiratória. O curativo deve ser mantido pelo tempo determinado pelo seu médico. Nos primeiros dias, é comum sentir uma certa dificuldade para respirar devido ao inchaço. O uso de soluções nasais pode ser indicado para limpeza e desobstrução do nariz. É importante proteger o nariz durante o sono e também de eventuais traumas domésticos. Toxina botulínica no tratamento das rugas de expressão. Rir, chorar, ficar zangado. Quando expressamos nossas emoções, as contrações musculares constantes formam vincos ou marcas na pele que conhecemos como rugas. Além da ação muscular, as rugas também são causadas por diversos fatores como o envelhecimento, ação da gravidade, exposição solar, má nutrição, tabagismo e genética. Atualmente, o procedimento mais realizado
para a prevenção e tratamento das rugas de expressão é a aplicação de uma substância chamada toxina botulínica. Descoberta há mais de um século, vem sendo utilizada desde os anos 80. É um complexo proteico de origem biológica. A toxina botulínica é indicada para rugas como pés de galinha, rugas peribucais, rugas do pescoço e colo, linhas na testa, elevação e vinco entre as sobrancelhas, sorriso gengival, região nasal. Além dessas indicações, a toxina botulínica também é utilizada para o tratamento do suor excessivo, distúrbio conhecido como hiperidrose. A toxina botulínica tipo A é um procedimento rápido e seguro. Para os pacientes mais sensíveis, pode ser aplicado um creme anestésico ou mesmo uma simples compressão com gelo. A toxina é aplicada através de uma agulha muito fina, em pontos específicos dos músculos responsáveis pelos movimentos que causam as rugas. Estes pontos são selecionados de acordo com as características de cada pessoa. Em pequenas doses, ela bloqueia a liberação de acetilcolina, neurotransmissor responsável por levar as mensagens elétricas do cérebro aos músculos. Como resultado, o músculo não recebe a mensagem de que deve se contrair, levando as linhas de expressão a serem suavizadas. Terminado o procedimento, o local da aplicação pode apresentar vermelhidão e pequenas manchas roxas, que desaparecem em poucos dias e são facilmente atenuadas com o uso de bases corretivas. Em geral, não se deve massagear o local tratado ou praticar esportes extenuantes, nem ficar deitado logo após o procedimento. O ideal é seguir as instruções de seu médico. Com os avanços na área estética, o tratamento com a toxina botulínica atinge resultados mais naturais, evitando que o rosto pareça congelado ou com olhar de espanto. Os resultados aparecem em torno de 48 horas e seu efeito final pode ser visto em até 2 semanas. O efeito da aplicação dura em média alguns meses, podendo variar de pessoa para pessoa. A ação da toxina botulínica diminui aos poucos, mantendo o resultado da aplicação pelo tempo previsto. O procedimento pode ser repetido de acordo com a necessidade de cada paciente. A Associação de Técnicas promove o tratamento global da face. Normalmente, a combinação de toxina botulínica e preenchimentos faciais realizados numa mesma sessão rejuvenesce a face com maior harmonia. A tendência mundial está voltada à prevenção das rugas de expressão, especialmente para pessoas com predisposição genética. O tratamento com a toxina botulínica não deve ser realizado por gestantes, mulheres que estejam amamentando, portadores de doenças neuromusculares ou com infecção de pele no local da aplicação. Para saber mais, converse com seu médico. Um simples abraço ou aperto de mão podem gerar constrangimento para quem sofre de hiperidrose, ou seja, a produção excessiva de suor. Surgem dificuldades no convívio social e profissional. A hiperidrose atinge principalmente a axila, a palma das mãos e a planta dos pés, mas pode atingir também a face, o couro cabeludo e outras regiões do corpo. Vamos saber agora quais são as causas dessa disfunção do organismo. Acredita-se que a maioria dos casos de produção excessiva de suor são causados por predisposição genética. Indivíduos que sofrem com suor excessivo costumam suar até 5 vezes a mais do que o normal, atrapalhando as suas atividades diárias. A hiperidrose também pode ser provocada por estímulos emocionais e ainda por um desequilíbrio dos centros reguladores de temperatura corporal. No entanto, ainda não se pode afirmar com certeza por que a hiperidrose é desencadeada.
A opção não cirúrgica para o tratamento de hiperidrose é a aplicação de uma substância chamada toxina botulínica. Vamos conhecê-la? Descoberta há mais de um século, vem sendo utilizada desde os anos 80. É um complexo proteico de origem biológica. É muito utilizada para tratamento e prevenção das rugas dinâmicas. Mas poucos sabem que ela também é muito eficaz no tratamento do suor excessivo. O procedimento é realizado sem internação, no ambiente do consultório médico. Isso é possível porque as glândulas sudoríparas liberam o suor quando em contato com uma substância chamada acetilcolina. A toxina botulínica impede a liberação dessa substância e, consequentemente, a produção do suor é reduzida. Após a aplicação, o paciente pode retornar às suas atividades normais no mesmo dia, na maioria dos casos. Este tipo de tratamento não é definitivo, mas reaplicações podem ser feitas. Converse sempre com seu médico. Ele fará uma avaliação individual e detalhada, indicando o melhor tratamento.